Oi, gente. Eu sei que eu tô um pouquinho atrasada, mas a Débora Empoderada, ela desafiou a gente a contar em dois stories como que foi a mentoria que ela deu pra gente, né? Porque foi eu e mais duas páginas, né? Foi essa boaria e mais duas páginas. Gente, eu tenho a agradecer, só tenho a elogiar, porque foi tudo muito bom. Eu aprendi muita coisa com ela, o perfil da Saboaria cresceu bastante. Veio bastante vendas, ele tá crescendo organicamente, né? Tipo, ela me ensinou muitas coisas diferentes, muitas coisas novas que eu não sabia e que eu estou aplicando, que tá sendo muito, muito, muito bom pra gente. Então, eu só tenho a agradecer ela e falar pra ela que ela é o máximo, que ela é tudo na minha vida.
Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo dia do Desafio Liberdade Digital. Quero saber primeiro se você está gostando, se você já aprendeu alguma coisa, se já começou a aplicar. Comenta aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você já começou a colocar algumas coisas em prática ou pelo menos já está pensando em como colocar, né? Lembra que aqui é a sua chance de se conectar comigo, entender se eu realmente sou a pessoa, o meu conhecimento vai trazer algo e agregar algo ao seu negócio, tá? Aqui é o momento, todos esses dias que a gente vai estar junto, eu quero que você entenda se é realmente algo que vai mudar o seu negócio. Então é a sua chance de me conhecer e entender se a gente vai continuar com essa jornada juntas. Você já aprendeu na aula anterior a como construir a sua história, a como contar a sua história e a como ser interessante, né? A gente já descobriu isso ontem. E hoje eu te convido a desaprender tudo que você já viu sobre conteúdo, sobre tudo que você ouviu aqui na internet sobre Instagram. Apaga tudo. A gente vai começar do zero, né? Quando eu falo em desmistificar os gurus do Instagram, eu tô falando, primeiro, né, de você não se importar com números, não se importar com algoritmos. Eu quero muito menos que você se preocupe com postagens, com venda, enfim. O mais importante agora é a sua essência. Eu quero que você grave essa frase que eu vou falar agora, que ela vai te ajudar daqui em diante. Comece cuidando do seu jardim e transborde essa experiência para a sua audiência. Eu tenho certeza que a partir daí você vai começar uma conexão real com as pessoas, né? E como a gente está aqui falando em desconstrução, a gente vai começar por aí hoje. Ontem eu deixei claro que é importante a ação para trazer o resultado, certo? Então, você precisa sair dessa ideia, né, de que você precisa estar pronta. Tá tudo bem não estar pronta. Nem eu tô pronta. Mas isso vai me paralisar? Isso eu vou simplesmente falar só porque eu preciso de uma condição X, só quando eu tiver tal coisa, enfim. Eu quero que você agora olhe para o que você tem hoje e qual transformação você consegue gerar ali para sua audiência. Essa conexão é muito importante, né? Então, não existe nenhuma conexão mais poderosa do que você entender qual é a sua essência, qual é o seu valor. E isso você conseguir transmitir em forma de comunicação para as pessoas. Por isso foi muito importante a aula de ontem, de você aprender a contar essa história. Entender como que você vai conectar a sua audiência a ela. E eu tenho certeza, agora eu vou falar algo que é muito importante, que você já ouviu, eu quero até que vocês comentem aqui, se você realmente já ouviu algumas das frases, né? Já que a gente está falando aí dos gurus, eu não sei vocês, mas eu já me senti muito pressionada na internet a fazer o que todo mundo está fazendo. E a gente vai entrar naquele mérito, né? Como toda mãe, você já deve ter escutado isso da sua mãe ou de alguém, enfim. Você não é todo mundo, né? É muito real isso, né? A verdade é que quando a gente traz essa verdade pra gente, a gente entende que a gente não é todo mundo, a gente supervaloriza a nossa essência, supervaloriza aquilo que a gente acredita e traz isso para fora como forma de comunicação. E é isso que é mais importante. Não é mais importante os números, não é mais importante a quantidade de pessoas que visualizam seus stories, que curtem as suas fotos. Não é sobre isso. Quando a gente fala de Instagram, a gente fala de relacionamento, a gente fala de conexão. Isso ninguém fala pra gente. Isso fica muito... você não tá tendo resultado? Então você não tá tendo resultado porque você não tá fazendo o que as pessoas estão falando para você fazer. Aparece. Você não tá postando todo dia. Só um post por dia? Não. Você tem que postar aí pelo menos uns 5 para ter um sucesso. E será que a gente tem tempo para isso? Vamos combinar que numa rotina que a gente tem, eu duvido aqui se tem alguém que consiga fazer isso. E uma coisa muito importante, os grandes, as pessoas que a gente admira, eles conseguem fazer isso porque eles têm uma equipe por trás. Aqui eu tô falando olho no olho com você, de que está começando, de quem é tudo hoje na empresa e que acaba disponibilizando de um curto período de tempo para cuidar disso. E isso não quer dizer que por conta dessa limitação você não vai ter resultado. Então, foca aí,
Não no que as pessoas estão falando, mas no que está de verdade em você. O quem você é e o que você quer comunicar para as pessoas, né? E aí eu quero entrar com umas frases. Já introduzi um pouquinho, mas eu quero que vocês entendam o que eu tô falando, né? Comenta aqui no chat, se você já ouviu algumas coisas dessas. Por exemplo, você tem que fazer pelo menos um post por dia. Você tem que, no mínimo, fazer 30 stories. Você não pode esquecer de fazer caixinha de pergunta todo dia. Enquete também, tá? Bem, eu tenho certeza que você já viu isso e eu, sinceramente, já tô achando muito chato tudo isso. Todo mundo está fazendo. Por que a gente não pode simplesmente parar? Primeiro, pensar na nossa realidade, entender o que é cabível pra gente, o que faz sentido pra gente e remar contra a maré, né? Como eu já falei, você não é todo mundo. Aqui eu quero que você desenvolva exatamente isso, essa mentalidade do que de diferente que só você tem. Não tô falando da Débora, tô falando de você. Qual é o seu diferencial? É isso que importa. É isso que vai contar na internet a partir de hoje. Você não precisa mais ficar fazendo o que todo mundo está fazendo, se desdobrando, passando noites em claro, pensando em conteúdo. Meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? O que você precisa é falar algo que já está dentro de você e principalmente transformar, ajudar pessoas. Entender que dentro do seu negócio, do seu serviço, do produto, enfim, não importa. O que você vai gerar de transformação na vida das pessoas. É isso que vai importar. Tem outra frase importante. Interage pelo menos aí com 10 perfis todos os dias, parecido com o seu nicho, para as pessoas te seguirem. Gente, não dá. Aqui, ou você produz conteúdo, ou você consome. Isso eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Ou você vai produzir conteúdo, ou você vai consumir. Se você está perdendo tempo aqui com o seu celular, olhando o conteúdo de outras pessoas, e depois você vai focar no seu, infelizmente vai ser muito difícil continuar tudo isso, né? O que você precisa pensar é, poxa, hoje eu sou uma produtora de conteúdo, então eu preciso, o tempo que eu vou disponibilizar para isso, eu vou gerar conteúdo no meu perfil. Claro, você vai sim buscar referências, você vai sim, mas nada de pressão. O que eu quero aqui é tirar todo esse peso das suas costas, de que se eu consigo fazer as coisas, primeiro é porque eu dou essa prioridade, né? Segundo, eu não tenho todo o tempo do mundo e o tempo que eu uso é para fazer algo rápido e prático, e essa praticidade que eu vou trazer para vocês. Não é nada voltado a tudo que todo mundo está fazendo. Eu não tenho condição de ficar interagindo no mínimo com 10 perfis, muito menos ficar criando muita coisa. Tudo que eu faço hoje é focado no que vai me trazer liberdade. E é por isso que eu criei esse desafio. Porque eu quero que você entenda que para estar aqui, você não precisa fazer o que está todo mundo fazendo. Você precisa estar livre, ter criatividade e poder trazer o máximo da sua essência, porque você não é todo mundo, você é única. E sim, através de você, você pode conectar com muitas pessoas e é isso que traz relacionamento nas redes sociais. E aí depois a gente faz com que seus seguidores se tornem compradores do seu produto. E isso tudo é um degrau de cada vez. Não adianta você ficar preocupado em fazer tudo que está todo mundo fazendo. Isso não vai dar certo também. Apesar que eu acredito que vocês já testaram muita coisa, né? Mas, por exemplo, eu já me peguei 1000 vezes tentando isso. O desafio, ele veio exatamente por esse motivo. Eu também fui refém da internet. Eu também passei várias noites em claro, mesmo não podendo, para poder fazer o que todo mundo diz que tem que fazer. E mesmo assim, não adiantou muita coisa. E quando eu consegui, né, fazer algo que estava ali ligado à minha essência, estava ligado ao que eu gostaria de fazer, que não era estar postando todos os dias, isso daí não vai te trazer nada, principalmente se você não tiver estratégia. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender o que você precisa comunicar para sua audiência para que isso dê certo, tá bom? E falando em estratégia, eu vou te dar aí pelo menos umas 3 dicas, né, para deixar claro de como você vai fazer esse tipo de comunicação, né? Que é isso que é mais importante. Como você vai conseguir comunicar com a sua audiência, né? Então a gente tem que pensar no que é essencial, no que você vai aplicar no seu negócio. E eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro é, o que as pessoas estão precisando? Você sabe o que a sua audiência precisa?
Será que o seu produto, o seu serviço, você entende o que a sua audiência precisa? As dúvidas que as pessoas têm, enfim, você sabe? A gente entra lá no quesito necessidade. Entende o que de necessidade a sua audiência tem. Nossa, Débora, não faço a menor ideia. Foca no seu produto ou no seu serviço. O que ele sana? Qual a dor que ele resolve? Qual a transformação que ele causa na vida das pessoas? Começa com esse pensamento e a gente vai desenvolvendo juntas, tá? Comunicar, primeiro, né? Vai ser muito importante você entender e comunicar essas necessidades. Isso já vai te trazer ali um belo, né, banco de ideias aí para os seus conteúdos, né? E o que eu tenho para oferecer? Qual é a solução? A transformação que você traz, né? E como eu posso conectar essa solução com a necessidade? Pensando nisso, você já vai ter uma ideia de como você vai produzir um conteúdo para sua audiência. Né? Essas perguntas já vão te ajudar a entender como trazer o tipo de conteúdo que você quer e que a sua audiência quer. Né? Eu falo muito disso, às vezes a gente quer postar alguma coisa, mas aquilo não tem nada a ver com o que a audiência precisa. E se a gente está trabalhando com o Instagram de forma profissional, né, você precisa ter consciência de como você vai comunicar isso. Então, a partir daí, você já pode pensar como, né, você vai se conectar, como que essa solução vai sanar a necessidade que as pessoas têm. Pensa muito nisso, né? Essas respostas, elas vão te direcionar, fazer com que você foque no que realmente importa, para que você entenda que tipo de conteúdo você vai trazer, né? Então, resumindo assim para vocês, as pessoas, elas compram porque elas precisam sanar algo. Uma vontade, por exemplo, né? Isso é algo que você precisa pensar, né? Uma vontade interna, uma vontade externa, enfim. Mas descobrir a necessidade da sua audiência. Tá dando para entender até aqui? Me conta aqui nos comentários que a gente vai acompanhando, tá bom? Você precisa conversar com a sua audiência. Ah, Débora, mas eu até posto, mas ninguém fala nada. Ninguém comenta, ninguém fala nada dos meus stories, eu tô tentando. Então está existindo aí um erro de comunicação. Será mesmo que você está conseguindo comunicar, transmitir de fato o que o seu produto ou o seu serviço traz para essas pessoas? O que elas querem? Como que você vai fazer isso? Né? Pensa ali no que você tem de... O que o seu produto ou serviço tem de benefício. Comunica. Quando a gente às vezes fala de Instagram, a gente fica preocupado em tirar uma boa foto do produto, em focar em catálogo. Não estou falando que isso é extremamente errado ou certo, não. Vamos desmistificar tudo que a gente já ouviu sobre isso. O que eu quero que você entenda é, será que você está conseguindo trazer a informação correta? Pensa nisso, né? Pensando que o nosso foco, ele sempre vai trazer. O nosso foco, ele sempre vai estar nas pessoas, certo? Nosso foco são pessoas. Nosso foco não são nem o nosso produto em si, muito menos o serviço que a gente presta. Falando de Instagram, falando de pessoas, falando de relacionamento, sempre nesse foco, né? São pessoas. Então, como, né, que a gente vai comunicar isso? Como que a gente vai trabalhar também com o tal do engajamento, como falam, né? Então, a gente precisa entender qual que é o seu diferencial. Então, quando eu falo para vocês, né, desmistificar toda a questão do que os gurus da internet dizem, quantidade de postagem que você tem que fazer, todas aquelas coisas que você precisa fazer, como dizem, que agora você é uma mulher livre, você está aqui no desafio, então você não vai precisar mais se preocupar com isso. A única coisa que você vai precisar se preocupar é ter essa liberdade para comunicar. E aí você vai gerar um relacionamento, você vai começar a entender o que a sua audiência quer. Você vai ali começar a aprender a como contar a história para sua audiência, para que ela entre nessa história, se sinta a personagem da sua história e participe disso com você, né? Então é isso que a gente precisa se preocupar a partir de hoje. Esquece o algoritmo, esquece o que os gurus falam. Isso só vai te trazer mais ansiedade, mais angústia, porque talvez você não vai estar conseguindo, isso não tem a ver com a sua realidade. Foi o que aconteceu comigo e não quero que isso aconteça com você. Por isso que nasceu esse desafio, né? E agora a gente precisa pensar no quê? Vamos para a prática. Não adianta eu ficar aqui falando com vocês
e a gente não colocar em prática tudo que a gente tem que fazer. Então você precisa desenvolver essa habilidade. Eu tenho certeza que muitas de vocês estão pensando, até parece fácil, mas eu até faço algumas coisas, mas eu não estou tendo resultado. Então você precisa desenvolver essa habilidade. Quando você desenvolve essa habilidade, naturalmente as coisas começam a acontecer. Desenvolver habilidade, não estou querendo dizer que você precisa fazer essas coisas que você já está acostumado a ouvir. Não, você precisa aprender a se comunicar com a sua audiência, a trazer a audiência para você, entender o que essas pessoas precisam e resolver, solucionar, né? Então, por exemplo, eu quero colocar aqui para vocês algumas perguntas e até se vocês quiserem ir respondendo aqui no chat, vocês vão falando que eu tô de olho, tá? O que muda na vida da pessoa quando ela compra o seu produto ou o seu serviço? Você já parou para pensar nisso? Se não, comece. O que você tem de diferente? Em relação a todos os produtos que existem no mercado, o que te faz única? É uma boa pergunta. Para quem você faz mais diferença? Né? Você precisa tentar encontrar aí quem que você comunica melhor, quem que você se conecta, na verdade. Eu, por exemplo, sou mãe, vocês já sabem um pouco da minha história. E geralmente as mães, elas se conectam muito comigo, porque quando a gente fala de tempo, né? A gente fala de valores. Geralmente acontece que a gente tem a mesma cabeça, a gente acaba, né, se conectando em relação a isso. Então, que tipo de conexão você está gerando com essas pessoas? Por que elas vão se conectar e se identificar com você, né? Quem te conhece e já te compra? A gente vai entender aí, a partir daí, qual que é o seu histórico de venda, né? Como que está sendo o seu negócio? Será que quando você comunica algo, um benefício, algo diferencial do seu produto, você já conquista aquela pessoa? Se não, volto a dizer, você precisa desenvolver essa habilidade e é por isso que você está aqui, né? E dica ouro. Já que a gente fez essas perguntas, vocês já estão pensando sobre isso, pega essas perguntas e aí conversa pelo menos com 5 pessoas. Aí do seu convívio, pode ser um cliente, pode ser uma amiga, pode ser sua mãe, enfim, qualquer pessoa. A partir daí, você já vai começar a entender se realmente você está tendo uma comunicação legal para poder gerar esse conteúdo, para poder fazer o seu diferencial, né? E aí tem um método que eu gosto muito e que dá um direcionamento bacana, eu quero que vocês guardem esse nome, porque me ajuda muito a ser intencional. Né? E quando a gente fala de rede social, a gente precisa ser intencional. O método que eu uso é o método AIDA. Débora, o que isso quer dizer? Calma que eu já vou falar. Né? Eu crio o meu conteúdo baseado nisso. Então, por exemplo, AIDA significa atenção, interesse, desejo e ação. Quando a gente fala de atenção, a gente muda o direcionamento, né? A gente está falando do que o nosso produto ou serviço muda na vida das pessoas. Já começa daí. Interesse é o que a gente desperta através do nosso produto ou serviço, né? Qual é a mudança, qual é a entrega que você faz que desperta esse interesse na vida das pessoas? Desejo. Qual é o desejo que o seu produto traz? Como que eu posso dar exemplo de desejo? Quando é que você pensa em algo, que você lembra daquela marca, que você lembra daquele serviço? Massagem, por exemplo. Qual que é a marca? Qual que é que você lembra? Que você fala, nossa, preciso dar massagem de tal coisa, de tal lugar, né? Então, poxa, quando eu penso em roupa, alguma coisa, eu tô pensando na pessoa, naquela pessoa que vende ou naquela marca. Isso é o desejo. Quando você vê algo, você já relaciona. Então, quando você for produzir um conteúdo, você precisa pensar nisso também. E ação. Qual é a oferta? Quantas de vocês já tiveram até vergonha de vender o seu produto ou serviço? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem aí a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa. Se não conhece, busquem conhecer. Ela é uma empresária maravilhosa, um exemplo aí pra gente ter. Se vocês entrarem no Instagram dela ou se vocês acompanharem ela no dia a dia, você vai sempre vê-la consumindo os próprios produtos. Eu não sei pra você, pra mim, muitas das vezes isso já foi uma barreira e eu achava que, poxa, tão chato toda hora eu ficar ali,
né, mostrando algo meu, mas se aquilo está introduzido no seu dia a dia, poxa, por que não? Eu já ouvi, inclusive, da própria boca dela falando isso, que ela já sentiu vergonha de expor algumas coisas, porque, poxa, será que as pessoas vão relacionar isso como se eu estivesse só aqui para vender? Mas por que eu não vou ofertar o meu próprio produto? Porque se eu não acredito, ninguém vai acreditar. Então, é sobre isso. Eu acho que quando a gente tem qualquer dúvida em relação até mesmo do que a gente faz, talvez essa dúvida é porque a gente não acredita dentro da gente que aquilo é bom, que aquilo vai fazer bem para alguém, que aquilo pode transformar a vida de alguém. Então, já começa daí. Se você oferta na internet um produto ou um serviço, pensa que se isso não está introduzido na sua vida, será que as pessoas realmente vão acreditar que aquilo é bom? Ah, mas eu nunca escuto a Débora falar bem disso. Ah, mas geralmente eu não escuto a pessoa, né? Eu vendo maquiagem, vou ficar aqui postando maquiagem o tempo todo? O tempo todo não, porque a gente não tá o tempo todo de maquiagem, né? Mas toda vez que for acontecer e se você realmente acredita naquilo, você vai usar aquilo naturalmente, é isso que importa. Né? As pessoas vão ver verdade em você porque aquilo é verdade dentro de você. Se não for, as pessoas também vão perceber. Né? Então, para você usar esse método, você precisa entender essas coisas. Precisa estar introduzido dentro de você o que realmente importa para você, para o seu negócio, o que é verdade dentro de você, né? Então, o que a gente construiu até aqui hoje, né? Que a gente tem todas as nossas necessidades bem claras. Então, você precisa ter clareza do que realmente você oferta, do que realmente você faz, né? E a solução, será que você consegue trazer essa solução? Será que essa solução realmente é a solução que o seu cliente precisa dentro daquilo que você tem, daquilo que você faz? Para mim fica muito claro quando eu penso nisso. Poxa, se eu tô aqui, eu tô solucionando uma dor, eu tô solucionando um problema. Né? O meu produto hoje soluciona o problema de muitas mulheres. Por isso que ele nasceu. Ele nasceu para solucionar o meu problema primeiro, né? Esse desafio nasceu para solucionar o meu problema, né? De tempo, até de ansiedade, de angústia, de tantas coisas que eu ouvia, né, na internet sobre isso. Então é isso que a gente precisa pensar. Mas assim, antes do próximo passo que a gente vai dar aqui, eu quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão absorvendo tudo que eu estou falando. Porque não adianta nada eu ficar aqui falando, vocês não colocarem em prática e muito menos entender, já que a gente está falando de comunicação. Me conta aqui nos comentários se vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? E lembrando de algo muito importante, todo o resumo dessa live está lá no nosso canal, inclusive os exercícios, tá? Então, se você ainda não está no nosso canal lá do Telegram, vai para lá, eu vou te dar um mapa mental, resumo das lives, dicas, enfim, tudo está lá no nosso meio de comunicação, então não perde de estar lá para receber esse estilo de conteúdo, tá bom? Além do que você está assistindo aqui, todo o material de apoio que você precisa para colocar em prática está lá. Então, quando eu falo de audiência, eu quero dizer o quê? Do seu seguidor, gente. Eu sei que a gente fica pensando muito no nosso cliente, né? E não tá errado, tá tudo bem. Mas o que eu quero que você pense é sai dessa questão da compra, da venda e pense exatamente nisso que eu tô comunicando aqui com vocês, sobre você transformar. Eu tenho certeza que você tem uma história aí na sua cabeça de alguém que falou alguma coisa pra você e mudou a sua mentalidade, virou uma chavinha, te transformou de alguma forma. Imagina se você conseguir fazer isso através dos seus conteúdos. Isso não é tão complicado assim. Mas, como eu disse, é uma habilidade que você precisa desenvolver e você precisa querer. Mas eu tenho certeza que se você está aqui, é por isso, né? Eu quero propor para vocês um outro exercício que vai ajudar aí que você entenda um pouco mais sobre isso que eu estou falando, tá? Eu não sei se você já ouviu falar no método NUDE. Ainda não é sexta-feira para pensar besteira, então sem risadinha. A gente está falando de coisa séria. Eu tô aqui tentando simplificar conteúdo para vocês, hein? Então, brincadeiras à parte. Quando eu falo NUDE, é só para vocês gravarem aí as iniciais, né? Para a gente poder desenvolver um conteúdo aqui mais simples. NUDE significa necessidade, urgência, disponibilidade financeira e experiência. Olha isso. Quando a gente pensa em conteúdo,
Quando a gente fala de conexão, ou pensa até mesmo num cliente, a gente precisa entender qual é a necessidade, qual é a urgência dele, se realmente ele é nosso cliente, se ele tem disponibilidade financeira para adquirir aquilo que a gente oferta, né? E qual a experiência que a gente vai trazer. Eu quero que vocês comecem a desenvolver essa mentalidade para desenvolver a habilidade de fazer isso, né? Então, você precisa tentar descrever qual que é a necessidade da sua audiência, né? Com base naquilo que você já tem informação. Então, você pode, por exemplo, pensar qual que é a urgência deles, quais que são as perguntas que você mais recebe lá no direct quando você oferta determinado produto. Quando você coloca ali uma caixinha de pergunta, o que eles te mandam? Nos comentários de uma foto, qual que é a maior dúvida? Qual a experiência que você traz para essas pessoas através do seu produto? Quando eu falo experiência, não é só a forma como você embala o seu produto ou como você faz essa entrega, é toda a experiência. Toda a experiência vale. Quando a gente fala de uma loja física, por exemplo, a gente pode trazer ali uma experiência, né, para aquela pessoa dentro ali do que ela vai fazer dentro da loja, enfim, o perfume que ela sente, a roupa que ela recebe em casa, com aquele cheirinho especial que só você colocou lá, você sabe qual é, e a pessoa vai lembrar. Isso é uma experiência, né? Mas o que o seu produto ou serviço, o que você vai trazer de experiência para o seu cliente? Às vezes é uma entrega muito mais rápida do que aquele cliente imagina. Enfim, tem várias opções. A ideia aqui é fazer com que você comece a pensar sobre isso, tá? E o que eu gosto de falar para vocês, né, pensando em audiência, pensando em tudo isso que eu tô falando, é sobre o marketing essencial. Quando a gente fala do nude, que é necessidade, urgência, enfim, né, desejo, disponibilidade financeira, a experiência que você vai trazer, eu tô falando exatamente sobre isso. O que é essencial? Qual é o mínimo que a gente pode trazer aqui, né? Já que a gente recebe todas aquelas bombas na internet de tudo que você precisa fazer, a gente acaba focando no número, focando no algoritmo, passa o dia reclamando porque a minha entrega tá péssima, né? E acaba não focando no que realmente importa. Então é isso que eu quero trazer para vocês. É muito importante sim você ter foco no seu público. Esquece. Se eu fosse ficar pensando se o Instagram está entregando ou não as minhas postagens, se o Instagram está realmente fazendo o trabalho que a gente imagina que ele deveria fazer, né? Vamos dizer assim, de entrega para as pessoas daquele trabalho que é tão árduo, poxa, eu não tenho tempo, mas eu estou dando o meu melhor. Eu vou ficar focando nisso, não vai adiantar nada para o meu negócio. Foca na sua audiência, foca nas pessoas, foca na transformação. Os gurus, enquanto eles estão falando lá que você tem que fazer postagem, que você tem que fazer tal coisa, que você tem que pensar no algoritmo, quando você rema ali contra essa maré, né, e foca no que realmente importa, que é a pessoa que está por trás daquele número, você não vai mais ligar se as suas visualizações caíram, se você está tendo curtido ou não. Na live eu quero mostrar para vocês a prática disso. Como eu produzo esses conteúdos. Então, hoje você já desmistificou tudo que você ouviu na internet e amanhã você vai aprender a produzir. Combinado? Quero saber quem vai estar comigo amanhã. Eu posso contar com você? Eu espero que sim, hein? Não me abandonem aqui. Então, até amanhã. Tenta colocar o máximo em prática, não guarda as coisas para você. Transmita esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis e pense que você precisa gerar transformação. Por hoje é só, até amanhã às 28, combinado? Beijo para vocês, espero ter ajudado vocês aqui.